cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? E a igreja? Consegue ou não? Consegue? O Rogério falou: consegue. O cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? É abençoado para nós meditar hoje, hein? Amém? Hoje nós temos todo mundo, até o final do culto. Amém, irmão? Nós temos 3 horas que tiver para nós aprender, para nós conversar, para nós dialogar com a palavra. A palavra vai trazer o respaldo bíblico e a gente aí tentarmos aí, amém, criar um alicerce sólido diante da palavra e do Evangelho. Não daquilo que eu acho, diante daquilo que eu quero, mas diante do Evangelho de Cristo. O cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? A fé significa o quê? Significa a confiança, a crença, dar credibilidade. Amém? Sentimento total de confiança, seja um algo ou alguém. Isso aqui é fé. Amém, irmãos? E as emoções? E as emoções é uma reação imediata ao estímulo. Amém, irmão? Seja emocional, competente, isto é, está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. O cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? Como que a igreja tem lidado com o cristão e as suas emoções? A fé é algo que vem de Deus. Emoções, aquilo que é bom, aquilo que gera em nós. Amém, irmãos? Nós temos vivido mais por fé ou andado mais por emoções? Você tem sido mais uma pessoa espiritual ou uma pessoa mais agindo e motivada pelas emoções? A fé, ela sempre te motiva, amém, a você persistir, insistir, ir à frente. As emoções muitas das vezes não. Ela te desmotiva, ela te entristece, ela te aborrece. Ao mesmo tempo que ela traz uma alegria, mas ao mesmo tempo ela já te traz a tristeza. A fé não. Ou ela te estimula a ir à frente, ou estimular para ir para trás, não. Ela só traz o estímulo, vai para frente. Ela só te motiva a alcançar a Cristo, já chegar a Deus. Amém, irmãos? Então por que esse tipo? Porque Deus viu a dificuldade muitas vezes com que a igreja tem de lidar com os nossos altos e baixos. Quando nós estamos bem, nós queremos caminhar 50 milhas, mas quando estamos ruim, não estamos bem, nós queremos ficar deitado, cobertado, olhar para a cara de ninguém, não sorrir para ninguém, não é assim? Mas quando a coisa está boa para nós, você manda oi para todo mundo pelo zap, cumprimenta todo mundo pelo face, sai pela rua buzinando para todo mundo, estou feliz, estou contente. Mas quando fere as nossas emoções, nós somos feridos de alguma maneira, mexe com algum sentimento, amém, que nos entristece, nós ficamos empurrados, tristes, desanimados, querendo parar, culpando tudo e a todos. Não é dessa maneira? Será que nós conseguimos viver bem com fé e as emoções? A Bíblia diz algo muito bem claro lá em livro de Filipenses, que Cristo, ele não quis ser como Deus. A Bíblia diz que ele tomou a forma de homem, de servo. Veio como qualquer um de nós, porque ele veio experimentar se o homem consegue viver a Deus nesse mundo ou não. Amém, irmãos? Tendo todo o poder, toda a graça do Pai, a Bíblia diz que ele não se usurpou, ele não quis. Ele não quis usar poder algum, simplesmente agir de fé, como qualquer um de nós vamos termos. Então, se Cristo veio em forma de servo, ele sentiu tudo que nós sentimos aqui. Tudo. Todos os altos e baixos, Jesus ele provou, veio sobre ele. Todos os desejos veio sobre ele, todas as vontades veio sobre eles. Amém, irmão? Amém, irmãos? Mas, diante disso tudo, a Bíblia cita que Cristo não pecou. Não deixou ser levado pelas emoções, não deixou ser levado pelos prazeres, pelas vontades, não deixou ser levado pelo querer do mundo, não fez como a maioria das pessoas fizeram. Muito pelo contrário, ele andou e viveu de fé. Amém, irmãos? Então daqui nós já tínhamos uma base de, se nós vivemos de fé, nós conseguimos servir a Deus. Se a igreja de Cristo andar verdadeiramente servindo a Cristo pela fé, ela consegue alcançar a posição, amém, de varão e varoa perfeito. A igreja maravilhosa para o Senhor.
Amém, irmãos? Mas se nós deixarmos ser levados pelas emoções, veja como hoje nós somos afligidos. Veja quantas das vezes, irmão, ao mesmo tempo a gente estamos contentes, felizes, ao mesmo tempo a gente já fica triste com as coisas. Olha o mundo que nós vivemos, está mais tristeza. Olha a preocupação que o mundo joga sobre nós. Amém, irmãos? Olha, a preocupação que o mundo joga sobre nós, o peso. Como é que nós vamos lidar com as nossas emoções com tudo isso? Não é assim? Chega dentro do lar, a cobrança do lar. Chega no trabalho, a cobrança do trabalho. Chega nos familiares, a cobrança dos familiares. Então, entre os amigos, eles cobram a gente alguma coisa, não é assim? Porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não participa disso, porque você virou careca, porque você ficou chato, não é assim, irmão? Como é que nós vamos lidar com essas emoções? Amém, irmãos? Como é que eu, cristão, hoje eu lido com essas emoções que sobrevêm sobre a minha cabeça e eu consigo manter uma mente pura, sã, racional, para mim poder saber qual caminho eu poder, amém, seguir e ir à frente? E não seguir a Cristo em vão, amém, se eu deixar, começar a seguir a Cristo emocionalmente, amém, sentimentalmente, eu não consigo alcançar uma fé, a qual me leva até Deus, eu não alcanço. Nós vamos aprender muita coisa hoje com essa palavra. Amém, irmãos? E veja como muitas vezes as pessoas são levadas pelas emoções, e as emoções muitas das vezes atrás do descontrole sobre nós. Amém, irmãos? E eu procurei saber um pouquinho sobre o descontrole emocional, o que traz o descontrole emocional. O descontrole emocional, muitas vezes, ele é o causador de muitas dores, enfermidades. Amém, irmãos? Uma delas, dores de cabeça, a enxaqueca, dores no estômago, não é assim, irmão? O senhor não se preocupa muito, já começa a atacar o estômago, não é assim? É gastrite, aí vem úlcera, não é assim, irmão? Gastrite, úlceras, amém? A pessoa que tem falta de ar, a outra já não dorme bem à noite, traz doenças urológicas, insônias, amém? Mudança de humor. Mas nossa, eu te suporto, você está chato. Nossa, irmão, ontem você estava um doce, irmão. Hoje você está um cavalo de tapata. O que está acontecendo? Dando coisa em todo mundo, quer dizer, mudou a pessoa. A emoção da pessoa, quer dizer, ela não está conseguindo controlar, ela não consegue ter uma convivência com a família, porque a pessoa se torna chata, as pessoas se ausentarem dela, porque emocionalmente ela não consegue o controle. E como é que eu me consigo ser um cristão de valor, um cristão de qualidade, sem eu ter o controle sobre as minhas emoções, sem eu ter controle sobre mim mesmo? De eu muitas das vezes me preocupar de tal maneira, onde eu não durmo à noite, e outro dia eu não quero olhar para a cara de ninguém. Do outro dia eu estou com enfermidade, estou com dor no estômago, amém, não consigo, amém, comer nada, consigo dor de cabeça direta, aquela enxaqueca que eu passo, porque talvez sou uma pessoa que eu estou descontrole, e aquilo fica na minha mente martelando, e aquilo me corrói, virando doença, virando enfermidade sobre nós. E como é que um cristão vai ter cabeça para servir a Deus em paz e tranquilidade de espírito, que nós temos que ter, sendo que nós não temos o controle sobre nós mesmos? Como é que Cristo ele será o cabeça da igreja, sendo que a igreja ela não consegue ter cabeça para Cristo? Está entendendo um pouquinho essa palavra, irmão? Está entendendo um pouquinho porque é importante nós aprendermos sobre amém, o viver em fé, amém, a fé e as emoções é algo distinto, é uma pessoa distinta uma da outra. Amém, irmãos? Mas ela é distinta uma da outra, mas essas duas caminham junto, não tem como apartar, irmão. Você tem suas emoções, você é humano, você tem que ter. Mas a única coisa que você não pode ter é o descontrole sobre as suas emoções. Você tem que saber o que guarda e o que lança fora. Você tem que saber o que é de uso e o que não é de uso. Você tem que saber aquilo que serve e aquilo que não serve. Ao mesmo tempo que você recebe, você deleta também. Amém, irmãos? E não simplesmente traz as emoções, as guardas, executas, como se eu tivesse razão e eu tenho que fazer. E aquilo traz sofrimento e tristeza para nós. Amém, igreja? O cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? Consegue ou não? Responde aí, igreja. Vamos meditar um pouquinho mais a palavra? Livro de Mateus, capítulo de número 14.
Mateus capítulo de número 14. Mateus de número 14, nós vamos ler o versículo de número 22. Mateus 14, 22. Todos acharam? Amém? Mateus 22, 14, 22 diz assim: E logo ordenou que os teus discípulos entrassem no mar e fosse adiante da outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedida a multidão, se subiu ao monte a orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali, e o barco já estava ao meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento ele era. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando em cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-lhe e dizendo: é um? E gritaram com? E gritaram com? E Jesus, porém, logo, amém, dizendo: tem de bom? Porque sou e não tem mais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se tu és, manda-eu ir ter com por cima das. E disse-lhe: vem. E Pedro no barco andou sobre as para ir ter com, mas sentindo um vento forte, ele teve e começou a ir para o, clamou dizendo: Senhor, salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena, por quê? E quando subiram ao barco, acalmou o Senhor. Então aproximaram-se dele, amém, ao barco, e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegar à terra de também Genezaré. E chegando os homens daquele lugar, conheceram e mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e lhe rogaram-lhe, ao menos a eles, que pudessem tocar a hora de suas vestes. E todos os que tocavam ficavam. Bate palma para Jesus aqui. Amém, igreja? Palavra maravilhosa, vemos? Já lemos, relemos, Deus trouxe muitos ensinamentos, muitas, amém, visão da palavra, mistérios do céu através dessa palavra para nós ensinando, e hoje Deus tem mais um pouquinho dos mistérios dele para cada um de nós. Veja bem que Pedro, ele anda por cima das, não é assim que a Bíblia diz? Inicialmente já demonstra para nós a fé do homem, amém, irmão? Amém? Ele teve fé para andar por cima das águas, teve ou não teve? Se ele não tivesse fé, ele ia caminhar por cima das águas? Não ia. É lógico, irmão, qualquer um, amém, sem acreditar em Deus, acreditar que Deus era Deus ali, o que acontece? Caminhar por cima das águas, você vai a. E Pedro naquele momento demonstrou a fé, amém? E foi caminhar por cima das águas, amém? Mas era somente, amém, a fé vinda de Cristo ou uma fé emocional? Era uma fé verdadeiramente vinda de Cristo ou era uma fé emocional? Qual é a fé emocional? É aquela que eu creio, mas fico com o pé atrás. Ao mesmo tempo que eu quero ir, ao mesmo tempo eu quero, ao mesmo tempo eu tenho vontade de ir, mas eu tenho vontade de ficar. Vou ficar no meu cantinho. Será que Pedro realmente estava acreditando que era Deus a ponta? Não, não interessa, eu vou afundar. Se o tubarão vai me comer, o que vai acontecer comigo? Se eu vou morrer, se eu vou continuar vivo, eu vou caminhar. Se afundar, afundou. Se morrer, morreu. Amém? Como Paulo diz, né? Se eu morrer em Cristo, é lucro. Será que era assim a fé dele? A fé dele foi tão dia, e depois do vento, você teve a fé. Vai chegar lá no vento. É isso que Cristo está querendo já desde o começo trazer para nós. Será que Pedro estava vivendo realmente a fé? Ou a fé de Pedro ainda estava misturada com as emoções dele? Ainda Pedro não era aquele homem de experiência com Deus, de vivência com Deus, homem realmente de acreditar que, ó, se uma hora Cristo se ausentar de mim, eu vivo bem a fé, eu vivo bem a meu crer em Deus, eu vivo bem sem Ele agora. E se Ele partir agora, eu continuo sendo Pedro, homem testemunho de Deus, relatando Deus, não importa o que vier, sou o cristão que Ele quer. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Será que a nossa fé hoje, ela vem uma fé pura? Ou ainda vem aquela fé misturada? Está entendendo um pouquinho? Amém. Está compreendendo, irmãos? Amém? Então Pedro ele começa a andar sobre as águas inicialmente, demonstrou a fé. Amém, irmão? Há muitos que estavam ali com ele, então realmente ele está andando pelas águas. Podia apenas andar nas águas. Mas Deus conhece o nosso corpo. Então Deus sabia que alguém ali tinha que aprender alguma coisa. E Deus já sabia que Deus tinha que começar a preparar aquele povo para eles não andar somente apoiando em Cristo, se apoiando no Mestre, acreditando que só porque o Mestre estava ali não aconteceria nada. Que Deus estava querendo mostrar para ele: um dia eu vou me ausentar, um dia vocês vão ter que andar sozinho, testemunhar sozinho, fazer milagres sozinho, fazer as coisas acontecer sozinho, somente com o poder e a graça de Deus sobre vocês. Um dia eu não vou estar aqui para apoiar vocês. Vocês vão ter que fazer tudo isso sozinho, como eu sozinho estou fazendo até. Amém, irmãos? Então Jesus estava querendo ensinar a Pedro. Mas a fé dele estava misturada. Por que misturada? Porque Jesus, num certo ponto da caminhada, chega para Pedro e diz: homem de pequena, cadê a fé dele? Chegou num ponto que a fé de Pedro foi tão pequena que as emoções que Pedro começou a sentir naquele momento foi maior que a fé dele. Ser sincero, irmão, quantas das vezes as emoções, aquilo que nós vimos no dia a dia, torna-se maior que a nossa fé. Hoje aqui no culto é assim, pastor amigo, nós acreditamos, né? Tem fé, é Deus, mas quando você está sozinho com as suas emoções, os seus conflitos, eu quero ver se realmente é fé ou fé é misturada com emoção. É o que Deus tem ensinado para nós aqui. E nós vamos ver o perigo já da nossa fé estar misturada com as emoções. Amém, pastor Milton? Amém, presbítero? É fácil aqui dentro do culto nós chamamos: tem fé, irmão? Acredite. Mas só Deus sabe o que ela está vivendo. Não, você tem que acreditar, você tem que crer. É fácil? Vai viver, irmão. O viver de fé não é fácil, não. A Bíblia diz que a fé não é para todos, é um dom. É um dom. Então muitas das vezes nós temos mais vivido a fé como Pedro estava vivendo. Amém, irmão? Isso é começo. Pedro estava começando a sua caminhada, Pedro estava começando a chegar a Cristo, Pedro já tinha sido escolhido, Pedro estava começando a ver sinais, milagres, maravilhas. Amém, irmãos? Pedro já estava sendo instruído a viver ali, então Deus tinha que preparar esse homem. Falou: não, ainda eles estão meio cru ainda, eu tenho que bater mais essa massa aí. Não adianta aquele pão ficar bonito por fora, mas quando abrir aquele pão, tem aquele miolo lá dentro, tudo molhado, não vai dar gosto ao pão, não vai dar gosto à massa. Amém, irmãos? Amém, igreja? Agora, lê o versículo aí, 26. Lê o versículo 26 aí. Amém? Amém, igreja? Amém. 14 e 26. Olha o que diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um? E gritaram com? Olha o perigo um pouquinho aqui de nós viver a fé misturada com a emoção. Olha o perigo de misturar a fé com a emoção. Num certo ponto Pedro teve coragem, andou sobre as águas. Ele teve uma fé que eu vou, mas no outro tempo eu não gesto. Deu medo nele. A emoção dele começou a falar mais alto. Pedro começou a dizer: o que eu estou fazendo? Olha que eu vou arrumar para a minha vida. Talvez pense um pouquinho em tantas coisas que começou a passar na cabeça de Pedro. Seja sincero, quantas vezes em nossa caminhada a gente coloca foco em Cristo, foco em Deus e vamos? Desce, irmão? E ore, busque, desce, irmão? E lê a palavra dentro dos cultos, tal. Mas o inimigo vem e pesa sobre a nossa mente. As emoções começam a falar mais alto, os desejos falam mais alto, os pratos do mundo a baterem a porta, as coisas acontecerem de maneira que você não esperava, as coisas se levantarem da maneira que você nunca esperou. Como é que você tem cabeça para lidar com tudo isso? E manter o foco, saber que você está em cima das águas, para não afundar.
Amém, igreja? Olha o perigo um pouquinho de nós misturar a fé com a emoção. Que quando a emoção de Pedro veio, vamos ler os pontos aqui agora. Quando a emoção de Pedro começou a falar mais alto, Pedro começou a ter as ilusões. Primeiro ponto que ele chama Jesus de fantasma. Todo mundo disse agora a emoção deles, o medo dele, aquilo que ele começar a imaginar na cabeça, irmão, começou a mente deles virar. Amém, irmão? A cabeça daquele povo virou. Já não estava pensando mais na cabeça em Cristo, já não pensava mais em Deus, eles já começaram a ter uma ilusão, quer dizer, a mente dele começou a falar alto. Foram além da coisa. Já viram até o fantasma. Não é assim? Não é assim que tem pessoas também que a cabeça dela, a mente dela fica tão atrapalhada que ela começa a ver coisas? Uma vez a irmã chegou para mim e falou: pastor, eu estou vendo vultos lá em casa. Ouvi um homem entrar dentro da minha casa. A mente da pessoa, emocional da pessoa fica tão abalada que ela começa a ver coisas. Aonde não tem coisas. Mas a mente dela emprega coisas. A mente dela começa a perturbar ela de tal maneira que ela começa a ver bicho, começa a ver vulto, ela começa a ver aparições. Amém, irmãos? Acontece ou não acontece? Lado emocional. O inimigo já está conseguindo atingir o emocional da pessoa. O inimigo já conseguiu entrar na mente dela e começar a embaralhar a mente dela, a ponto de ela já não enxergar as coisas na sua racionalidade, na sua normalidade. O que ela vê, ela enxerga totalmente deturpado, outra coisa. Amém, irmãos? E aqui, Pedro, num certo ponto, as pessoas que estavam naquele barco sendo açoitadas, elas começaram a ter ilusão. A mente dela, assim, de tal maneira, quando viu Jesus andando nas águas, ele falou: é um fantasma. O outro ponto, quando eles foram tomados pelo medo, eles começaram a gritar, não é isso, irmão? Imagina aquele barco, irmão, sendo açoitado por lá, as pessoas gritando. Não tinha fé? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que mandou eles entrar no barco e esperar Jesus do outro lado da margem? Eles não deveriam acreditar em Jesus? Eles não deveriam ter crido em Jesus? Será que realmente a gente crê em Jesus da maneira que deveria? E eles, num certo ponto, irmão, esqueceram de quem mandou eles até outra banda. E quando chega no meio daquele mar, tudo que estava acontecendo, eles tiveram tanto medo que começou aquela gritaria. Você imagina, irmão, aquela gritaria, aquele chororô do barco, irmão, aquela gritaria toda. Ai, vou morrer. Ai, olha o que aconteceu. Devia ter ficado lá. Ai, agora? Por que será que Cristo está trazendo para nós? O cristão consegue viver bem entre a fé e as emoções? Está conseguindo entender um pouquinho até aqui? Amém. Então, com as emoções, eles não conseguiram lidar com as emoções dele, começaram a gritar, veio medo, aí emendou a gritaria. E quantas das vezes nós não temos fé para viver realmente e nós começamos a viver o desespero, a gritaria, o chororô, o desespero, a angústia? Está entendendo um pouquinho? Porque Cristo hoje Ele quer que nós precisamos meditar essa palavra, irmão. Está entendendo um pouquinho? Porque Cristo Ele pediu prece nessa pregação aqui, irmão. Porque Cristo Ele vai ficar 4 horas sentado com 2 Bíblias abertas. Amém? Para chegar, nós vamos chegar aqui já. Amém, irmãos? E o outro ponto em que, quando Pedro estava na caminhada, surgiu uma dúvida. E nessa dúvida ele pergunta: és tu, Senhor? Você tem dúvida? Quem te mandou você de lá a cá? Com quem que vocês estavam lá na beira da praia? O que vocês viram fazer na beira da praia? O que aconteceu lá? Vocês não disseram lá que onde eu estava, vós também estariam? E quem mandou vós estar lá do outro lado? Só que chegou num certo ponto em que as emoções dele estavam tão abaladas que ele já não sabia mais quem era Jesus, quem era Maria e quem era José. Quando vem o desespero na nossa vida, não é assim, irmão? Eu já vi pessoas no desespero procurar a mesa branca, macumbeiro, pai de santo, fazer simpatia. Já aconteceu, pastor Miro? Já aconteceu, presbítero? A pessoa está tão desesperada, irmão, que ela não consegue mais ter astúcia e enxergar Deus na frente dela. Ela começa a procurar meios, irmão, porque a fé dela está tão abalada em que ela já não consegue mais, ela quer meios para ajudar. Daí está dúvida, eu não sei mais.
coisas. Amém, irmãos? E ainda Pedro, quando estava ali aquele barco, acontecendo tudo aquilo, surgiu uma curiosidade agora. No meio dessa emoção toda, surgiu a curiosidade e ele disse: se é o Senhor, mandou eu ter contigo. Como se fosse um desafio. Então, o desafio, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Partiu aquela curiosidade, quer dizer: será que eu consigo viver bem a fé, tendo as ilusões, o medo, a dúvida, a curiosidade? Imagine Cristo, irmão. Será que é essa qualidade de discípulo que Cristo estava querendo para ele? Será que com essa qualidade de discípulo que estava no barco, Deus completaria a obra dele a ser feita nessa terra? Ele poderia partir para o Pai e falar assim: Pai, eu volto para contigo, porque na terra já existe homens preparados para fazer a tua obra, levando a tua palavra. Só que homens de ilusões, homens de medo, homens de dúvida, homens de curiosidades. Com certeza, a obra de Cristo nunca alcançaria um passo frente. Amém, irmãos? Estão entendendo um pouquinho porque existe um perigo de nós misturar a nossa fé com a nossa emoção? Pedro, a fé de Pedro estava tão misturada com as emoções, com o homem dele, a pessoa dele em si, que no momento que ele precisava viver a fé, não conseguiu. Você já prestou atenção um pouquinho que o mundo faz isso? Amém? Em torno de todos nós, ele faz nós viver mais o homem físico que espiritual, e quando é preciso nós viver a fé, nós não temos forças, porque nós estamos vivendo mais o carnal, mais o físico e espiritual. É um tempo que a gente ora menos, é um tempo que a gente lê menos a palavra, é um tempo que a gente menos busca a Deus, é um tempo que mais a gente jejua, menos a gente jejua, é um tempo que mais temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, e muito mais que as coisas do mundo. Então tudo isso sufoca, e nós vivemos mais o homem natural do que o homem espiritual. Aí é fácil de nós ser o homem mais emocional do que espiritual. Emocional porque fica sensível, qualquer coisa fere, qualquer coisa chora, qualquer coisa derrota, qualquer coisa é desânimo, qualquer coisa eu quero parar, qualquer coisa eu desisto, qualquer mosquitinho, ai, eu tô triste, estou batido, para, irmão, ou é emoção ou é fé. Se você acha que vai conseguir chegar até o reino do céu com a sua emoção, com essa vida que a gente leva, estamos enganados, não vamos. O inimigo está pesando sobre a igreja. Ele pesa, irmãos. Ele joga todo o peso do mundo sobre nós e te coloca você como culpado disso ainda. Sabe para quê? Para te perturbar com a mente, você perder a noção do que tem que fazer. Está entendendo até aqui, igreja? Está entendendo até aqui? Aqui Deus provou se realmente eles andam por fé ou por emoção. Amém, irmão? Amém, igreja? Ou como eu acho, ou como é mais fácil para mim. Talvez Cristo viu que cada um estava procurando uma maneira para servir a Ele, não é assim, irmão? E Cristo falou: só existe uma maneira de vocês me servir e chegar a mim, e tem que ser pela fé. Não é pelo sujeito, pela sua maneira, da maneira que você acha que vai ser, que está sendo bom para você. Existe um único caminho que me leva até mim e até o meu Pai. E fora esse, não há outro caminho. Não é assim? E Cristo estava ensinando para eles. Amém, igreja? Vamos ler o versículo de Mateus. Pode ler, irmão, o versículo agora de Mateus. Amém, Mateus 14. Do 29 ao 32. Pode ler toda a igreja. Mateus 14, do 29 ao 32. Pode ler toda a igreja em voz alta. E ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, ele veio, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, irmãos? Pedro precisou passar por uma grande tempestade, experimentar fortes emoções para conhecer a verdadeira fé. Então vou te dizer algo com toda certeza, irmão. Nossa caminhada com Cristo, nós vamos talvez passar por fortes emoções, por muitas tempestades,
Quantas vezes você vem e fala, pastor, estou passando tanta luta que olha, estou sem forças. Provação da nossa fé. Deus preparando a sua igreja para viver realmente a fé maravilhosa que motiva e gera a nós forças. Não a minha vontade, simplesmente gera a nossa energia positiva, amém, de caminhar e não perder o foco, salvação, vida eterna, adoração e glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. E para ter fé é preciso obedecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Para ter fé é preciso obedecer. Amém? Quando Pedro diz, vem, amém? Quando diz, vem, Senhor, eu vou contigo. Ele diz, vem, quero ir contigo. Ele diz, então vem. Pedro teve que obedecer. Amém? Então vem. Pedro teve que ter coragem. Falou, se quer vir, então vem. Obedece então, se é homem. Assim mesmo que você acha, vem. Vem provar. Vem ver. Amém, irmãos? Outro ponto, ter foco e muita atenção. Hoje a igreja anda muito distraída, não é? Amém. Hoje é fácil distrair a igreja, não é, irmãos? Amém. Você já viu como tem pessoas que por qualquer vento de doutrina ela já consegue ficar perdidinha? É. Uma pessoa vem e fala para você, nossa irmã, você precisa para servir a Deus servir desse jeito assim, mano? A irmã já logo fala a cabeça dela. Realmente, será que é preciso? Você não tem certeza não, irmão? Você vive pela sua cabeça ou pela cabeça dos outros? Você vive porque Deus quer você assim ou porque os outros querem você assim? Primeiramente, para seguir a Cristo, Deus está mostrando para perder a foco e ter muita atenção. Sabe o que quer dizer esse foco e muita atenção? Pedro começou a reparar os ventos fortes que vinham sobre ele. Pedro começou a olhar ao redor e ver aquele jeito que soprava, aquele jeito que balangava. Cristo começou a ensinar, Pedro, abre teus olhos e todo ao redor, olha o vento, olha o mar bravio, olha as coisas que estão acontecendo do teu lado, homem. Olha o que está acontecendo na sua vida, na sua família, no meio seja financeiro, sentimental, conjugal, criação do teu filho. Abra foco, abra o olho, presta atenção, igreja. Olha o que acontece no mundo. Guerras. Vocês assistiram o noticiário de guerra está vindo aí? Te prepara, igreja. Te prepara. Amém? E o ponto que Cristo estava abrindo os olhos de Pedro é esse foco, ter atenção. Começa a reparar ao teu redor. Começa a reparar na sua igreja. Como é que as pessoas vêm servindo a Deus. Como é que elas vêm, amém, dando culto a Deus. Como elas vêm adorando a Deus. Como elas vêm testemunhando Deus. Como a tua sociedade em si, ela louva e engrandece a Deus. Como as pessoas estão deixando de viver a Deus. Começa a reparar. Começa a ter foco, cuidado, zelo com tudo isso. Amém, igreja? Amém, irmãos? E Pedro começou a reparar essas coisas, agora não começou a reparar. Amém, irmão? Porque Jesus parado sobre as águas, o vento só açoitava eles, e Cristo falava nos seus olhos. O vento nem balançar minha roupa balanga. O vento nem sacudiu uma hora do meu manto, sacode. E o barco de vocês sendo açoitado, quase enchendo d'água, todo mundo gritando, gritaria com medo, o barco quase virando, e não olha, não cai uma gota d'água em mim, e de vocês o barco está cheio d'água. Ele começou a notar isso. Por que começa, né, o cabelo dele sacode? Por que começa, né, as roupas dele estão balangando? Por que começa e nem sequer molhou a hora das vestes dele? E nós estamos passando por tudo isso. Pedro começou a ter foco, prestar atenção a quem realmente ele estava querendo seguir, igreja. Glória a Deus. Sem isso, igreja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Logo, logo vai desistir. Logo, logo o irmão já vai estar aqui, o outro irmão veio, cadê o outro irmão desistiu? A outra parou, o outro deixou de desistir, o outro já não quer mais. Sabe por quê? Porque não tem foco. Nós já não conseguimos prestar atenção mais, nós já não conseguimos ter aquele cuidado que deveria ter mais. Nós já não entramos, amém, com a miopia e saímos cego. Amém, irmãos? A palavra já não serve mais de colírio para limpar os olhos, já não serve mais.
Amém, irmãos? E um outro ponto que Pedro ele experimentou também nesse meio termo foi a oração. E uma oração que Cristo pegou da vida desses homens que estavam ali foi quando Pedro ele olha para o Senhor e diz: Senhor, salva-me. A única oração que ele conseguiu pedir, o único apelo que Pedro conseguiu falar: Senhor, me salva, me ajuda. Uma oração que Pedro fez. É onde Cristo estende a mão e levanta aqui. Amém, irmãos? Amém, igreja? Um outro ponto que nós podemos tirar de lição também, amém, é a entrega. E quando Pedro estava afundando, indo para o fundo, ele estende a mão e diz: Senhor, salva. Até que Cristo pega a mão dele e levanta ele, tira ele. Mas você já viu que tem pessoa que está morrendo na língua e não estende a mão para Jesus? Tem pessoa que não quer estar na pior, mas ela não abre o coração para Deus. Tem pessoa que está se definhando, se acabando em nada. Mesmo assim ela não acredita no Senhor Jesus. Ela não aceita Cristo, ela não aceita a palavra, ela não aceita que Cristo tem o melhor para a vida dela. Amém, irmão? Ela não consegue estender a mão para Cristo. Cristo está lá para ajudar ela, mas ela não consegue. Mas quando Pedro ele entendeu isso, ele entendeu que tinha que se entregar ao Senhor. Naquele momento, na última circunstância, ele falou: Senhor, me salva. Houve uma entrega da vida de Pedro. Amém, igreja? Deixa eu te fazer mais uma vez a pergunta: o cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? Consegue ou não? Não. É uma pessoa separada da outra. Por mais que ela caminhe junto, é do ser humano, é do homem, é da mulher, é de nós. Mas a fé ela tem que ser predominante, ela tem que ser o princípio de nossas vidas. Ela tem que estar acima de tudo. Amém. Amém? Amém. A emoção não está errada, porque é algo natural do ser humano. É algo natural, não tem como você viver sem emoção. Não é assim? A gente cada dia vive uma emoção, não é assim? Cada dia uma experiência nova, cada dia uma emoção nova, não é assim? Cada dia é algo novo. Nenhum dia é igual a todo dia, sempre é um algo diferente que faz a diferença. Amém, irmãos? Mas a fé, ela é muito mais do que uma simples emoção passageira. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Mas a emoção, ela não gera fé. A emoção nunca vai gerar fé, de você acreditar e confiar em Deus, porque ela é o contrário, ela é o oposto da fé. Amém, irmãos? Que ao mesmo tempo que a emoção ela te traz uma confiança, ela já faz com que você desconfie. Amém, irmão? Ela nunca traz aquela convicção, aquela concretização, não. Nunca traz. Quando a tempestade acalmou, todos começaram a louvar a Deus, não foi isso, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Essa adoração, esse louvor, veio realmente de uma fé ou de uma emoção gerada deles? Uma emoção. Só veio uma fé. Depois de tudo que eles viram, Eles acreditaram. Mas Jesus disse para eles: homens de pequena, eles só conseguiram acreditar porque Cristo fez tudo. Por que eles não acreditou antes de acontecer tudo aquilo? Ainda ele estava muito mais sendo motivado pela emoção do que pela fé, porque eles tinham que ver milagre para acreditar quem era aquele que estava dizendo. E a fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que não se Veio. a prova das quais vocês esperam. Eles viram o milagre acontecer. Então já não concretizou uma adoração e um louvor vindo de uma fé. Eles tinham que aprender isso. Então, se você está esperando acreditar em Deus quando você comprar a sua casa própria e ter seu carro próprio, esquece, você nunca vai ter uma fé em Deus. Se você espera hoje ter dinheiro na conta, pastor Milton, você é um homem rico, milionário, para dizer: eu sou um homem de fé, de experiência com Deus, hipócritas.
nunca alcançarão uma fé produtiva de salvação e vida eterna. Sabe por quê? Porque a fé não se vê, é a prova daquilo que se espera. Espera. Amém, igreja? Então não espera acontecer um milagre na tua vida, você acreditar em Deus. A tua fé está meio envolvida com emoção do que crer, acreditar que nós deveríamos em Deus. Amém, irmãos? Amém? Você quer ver um outro ponto para nós meditarmos um pouquinho? Livro de Efésios. Livro de Efésios, de número 4. Amém, igreja? Todos acharam? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 26. De Efésios 4, 26. Pode ler toda a igreja. Bate palma para ele. Aqui nós enxergamos dois pontos: a emoção e a fé. Amém? Outros dois pontos aqui nós enxergamos: emoção e fé. Quando a Bíblia diz irai-vos, o que a igreja entende? Emoção. Você ira? Quem aqui já tem irado? Quem aqui já irou da glória a Deus? Glória a Deus. Você não irá, filho, você não é desse mundo. Você não irá, você não faz parte dessa terra. Quando o leite derrama lá no fogão, nossa, que maravilha de leite que derramou, queimou a chapinha do tudo. Eita! Como eu gosto, deixa eu perder um pouco, derrama sempre no robô, é assim? E já se irrita, não é assim? Já vem aquele negócio, assim? Vai ficar bravo por ele, não é assim? Já vem aquela ira, não é assim? Emoção. Então a emoção que você vive naquele momento é tão desagradável que ela acaba te trazendo a ira. Você acaba se revoltando, ficando bravo. Você acaba naquele momento ali, mesmo perdendo a alegria. Você começa a viver aquele momento. Por que aconteceu isso? Por que ficou assim? Olha aí, não é assim, irmão? Mas aí nós enxergamos outro ponto também, quando ele disse: não pequeis. O não pequei já entra para o lado da fé. Os dois homens, a irmã, o ser humano. Amém, irmão? Você ira, e ele disse: não peque. Porque se você pecar, você já deixa de viver a fé. E quando você deixa de viver a fé, você vive mais um homem natural, mais um ser humano carnal, do que o homem espiritual que nós deveríamos. Então Deus entende que a ser humano, amém? Deus, ele sabe tanto que ele sabe do que ele formou o homem. O homem foi formado do quê? Do que Deus formou o homem? Vocês têm dúvida disso? Deus formou o homem do pó da terra. Vocês viram como o pó da terra ele é frágil? Você viu a fragilidade que o pó, o barro, ele tem? É frágil, irmão. Então Deus, ele sabe, ele entende a sua fragilidade, ele entende, irmão. Tanto que ele permite as lutas, batalhas na medida e na porção que cada um de nós consegue. Amém, irmão? Ele nunca vai permitir a tentação, as batalhas vir além do que o barro suporta. Só que todo barro suporta alguma coisa. Alguém aqui já viu aquela casinha de pau a pique? Ela aguenta chuva? Ela aguenta vento? Mas sempre com o tempo você tem que ir lá e remover o barro, não é assim, irmão? Porque tanta chuva bater, o que vai acontecendo? O barro ele vai se desgastando. Mas você viu como o barro ele aguenta? Não é porque o barro frágil que qualquer coisa vem, derruba, qualquer coisa vem, tira. Por que será que muitas vezes nós somos assim, irmão? Ah, mas o homem é frágil, tudo bem, mas ele suporta algo, irmão. Amém. E quando tiver que reparar, repara os danos, conserta a casa. Amém, irmão? Mas não é porque é frágil
uma vez o irmão da Claudete construiu lá, amém? Um barraquinho com a pique, irmão. Está até hoje lá. É chuva, é vento, está lá, irmão. Qualquer coisa a gente vai participar lá, dá umas cutucadinhas de barro nele e conserta. Está lá até hoje. Ele rebocou até por dentro. Amém, irmão? Ele rebocou até por dentro. Eu falei, caramba, quem vê por fora não é o barraquinho por dentro. Eu falei, rapaz. Amém, irmãos? E aqui nós vemos algo: irai-vos, mas não pequeis. Amém, irmãos? Ao mesmo tempo, a emoção, ela diz: ira, vai lá, ira, xinga, briga, discute, vai lá, fala um monte. Não fica a cabeça baixa, não, irmão. O que é isso? Ofendeu você? Você é louco, mano? Vai lá, liga para ela agora, fala um monte, manda as mensagens para ela. Não é assim? Irando, voltando, ficando bravo. Não é assim? Mas ao mesmo tempo, o homem espiritual diz: não peca não, xinga não, briga não, perde tempo discutindo não perde a sua razão não, coloca nas mãos de Deus e deixa Deus fazer quem é a justiça. Se você está seca, fica em paz, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é o justo juiz, Ele vai julgar todas as causas. Não perde tempo disso aí não. Amém, Jesus. Mas não, nós somos tão levados para a emoção que quando acontece qualquer coisa, nós discute, não é assim? Dá uma buzinada em casa: ô, não sai de casa, vai mais na rua, vai! É assim? Ei, tá louco, meu? Vem pra buzinar atrás de mim! Ei, tá vendendo essa buzina? Sai! Vai, é assim? É isso. Mas quando ele discute, opa, tá com pressa e joga certo? Agora, tchau. Mas não, a gente quer brigar, não é assim? A primeira coisa que vem é aquele estímulo. Já, aquela buzina já irrita nós, já explode. E aquela explosão já perde a razão. E nós já deixamos de dar a graça ao nome do Senhor, já deixamos de render agradecimento a Cristo. Isso mostra que alguns pontos da nossa vida nós somos mais elevados pela emoção do que pela fé e graça no Senhor. Isso que Cristo está ensinando nós. Já estamos vivendo um tempo, irmão, em que o ser humano está perdendo a fé em Deus. De acreditar que Deus é o maravilhoso, Ele julga todas as coisas, Ele age em cima de todas as coisas. E nós vamos começar a viver tempo, irmão, de fazer justiça das nossas próprias mãos. Nós vamos começar a viver tempo, nós vamos começar a resolver as coisas no tapa, no tiro, na facada, na esgranação. Amém? A igreja não vai viver mais de união, vai começar a viver união. Um ilhando o outro, um cutucando o outro, um falando mal do outro, um cirando com qualquer coisa. A irmã Jaira, porque ela vem de Chorori, a irmã irou porque a irmã, amém, deu espirro ali dentro. A irmã irou porque a irmã na hora de passar pelo banheiro esbarrou no pé dela. A outra irmã, amém, já se irou porque o pastor irou para vir para o culto. A irmã orou porque a hora que foi ligar o som, oh meu Deus! Meu irmão, até que você ire, maravilha do ser humano, não pega não, irmão. Não dá ocasião para o diabo na sua vida não. Não deixa esse sentimento de emoção que toma raiva, ódio, criando dentro de você. Não, joga fora. É do homem, é da carne. E quando nós lemos de Romanos sobre o pendor da carne, amém, quem pende pela carne gera morte. O pendor da carne vai gerar morte. Amém, irmãos? O Irai diz para você: xinga, briga, discute. Aí vem a fé e diz: não pequeis. Ira, mas não peca. Sabe o que está querendo dizer isso? Eu entendo que vocês não vão conseguir viver como eu vivo. Pode ir. Crie, vai dar dentro de você aquele gosto, sabe, irmão? Passou até mal, irmão. Não é assim? Eu não vou falar. Eu só isso, filho. Fala não. Quieto. Não abre a boca não. Se abrir vai ser pelado, cabeludo, descabelado, descamisado. Por quê? Fala nada. Não é assim, irmão? Então a Bíblia até entende sobre esses dois pontos nossos: o ir e não pecar. Amém, irmãos? A fé vem disso: não pequemos. Hoje, cada um de nós sabemos sobre nós o Espírito está. Amém, irmão? E da parte de quem sobreveio em nós?
e a quem devemos respeito a Ele. Então, quando Ele diz, não pequeis, é porque você está dando toda a honra e toda a glória para Deus. O inimigo tentou, tribulou, fez o que fez, e diante de tudo aquele que disse, aquele zum que ele fez, ainda no meio daquilo que deveria ser para erro, o nome do Senhor ele foi glorificado. Bate palma para Jesus. Não tem. Amém, igreja? Amém, igreja? Está entendendo até aqui? Amém. Como vamos lidar entre esses dois pontos até a vinda de Cristo? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver isso. Nós vamos ter essas experiências. Amém, igreja? Ou não? 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Pode ler toda a igreja, 1 Coríntios 10, versículo de número 13. 1 Coríntios 10, 13. Pode ler toda a igreja. Bate palma para Jesus. Eu gostaria que a igreja prestasse um pouquinho de atenção nisso aqui. A gente vive uma doença hoje que talvez já podia existir há muito tempo, mas não com a intensidade que ela tem vindo hoje. Algo chamado depressão. Amém? Qual a explicação mais óbvia diante disso tudo? Não é uma doença física, a qual você vai lá no diagnóstico, no raio-x, no ultrassom, você consegue achar ela, não é assim, irmão? É algo que a pessoa cria dentro do próprio de si mesmo. Amém, irmãos? É uma doença silenciosa que nós mesmos gera ela, cria ela, alimenta ela e fortalece ela, e amanhã ela tenta matar nós. É um inimigo que a gente cria ele, cuida dele e depois quer matar nós. Amém, irmãos? Veja um pouquinho que essa palavra que nós vemos agora. Não vem tentação sobre vós, senão humana. Não vem tentação sobre vós, senão humana. O próprio homem cria, amém, os seus problemas. O próprio ser humano cria suas dificuldades de forma diferente e grau dificultosos. Amém, igreja? Vocês concordam com isso ou não? Concordam ou não? Amém. Ah, eu estou vivendo algo, um tem na minha vida que, olha, Deus. Já vamos ler, já que Deus não dá nada qual venha te perturbar, te criar mal para você. Então, muitos da dificuldade que nós vamos vivendo hoje é nós mesmos que criamos, porque a gente emocionalmente pega no descontrole, nós começamos a pensar coisas que não devem, nós começamos a praticar coisas que não deveriam, nós começamos a questionar coisas que não deveriam ser questionadas, nós começamos a mexer com coisas que não deveriam ser mexidas. Amém, irmãos? E como é que Deus vai ajudar nós, sendo que tudo isso está sendo motivado por eu quero, eu vou fazer, ninguém manda no meu nariz, só que amanhã quando as coisas estiverem caminhando bem, você vai procurar quem? Deus. Só que até chegar a Deus, você já passou por tudo e por todos, foi o único que você chegou e falou, médico, não tem mal, não tem mais jeito, pior, está chegando o fim, hein? Só um milagre, então deixa eu procurar Deus. Amém, irmãos? Então o próprio homem, aqui nós estamos vendo que a tentação ela vem humana, nós mesmos cria dificuldade, irmãos. Nós mesmos cria essas dores, nós mesmos cria as enfermidades, nós mesmos cria ambientes de guerra, nós mesmos cria ambientes de discórdia, de desunião, de falta de amor, falta de entendimento. Nós mesmos cria tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Você já falou com alguém assim que
Eu não consigo entender essa pessoa. Já chegou para mim, meu irmão, falou, não, consigo entender você, pelo amor de Deus. Não. E assim, eu não consigo, porque, poxa, eu acabei desse irmão, dessa irmã, sei lá, meu, sabe? Não sei o que tem ali dentro, porque às vezes tinham umas coisas que, meu pai, não é normal, não é desse mundo, não é mesmo, é da mente dela. Ela criou um mundo na cabeça dela que, amém, irmão, existe ponto de espada, atrás do arco-íris, amém, nós ir lá no acha um balde de ouro, sabe? Ela criou um mundo, amém, totalmente, amém, irreal do que nós estamos vivendo hoje. Quando eu tenho que ter o pé no chão, firme, sã consciência do mundo que a gente vive, noção do que eu estou fazendo, amém, ver tudo aquilo que está à minha roda, a gente perde noção dessas coisas, e a gente começa a viver algo fictício, criado pela mente, algo não sólido, algo que não traz satisfação e valor algum. Amém, irmãos? Tem ou não tem? Tem. E essa palavra aqui, irmão, a tentação ela veio humana. Só que aí depois, quando você perde o descontrole daquela tentação, irmão, como é que você vai consertar, irmão Gerson? A cabeça já está tão virada no giraia que você não consegue voltar a mente mais, fazer o reset e voltar ao normal mais, porque a mente está tão baralhada, irmão, que não consegue voltar à normalidade da mente mais. A mente já ficou tão cansada, tão sobrecarregada, irmão, que quando você fala, a pessoa começa a viajar, irmão. Você tá louco, tô doido. Sabe, irmão, perdeu tão a noção da coisa, a pessoa que já começa, perdeu a noção do perigo, perdeu a noção de hora, de tempo. Amém, irmão? Tanto faz como tanto fez. Amém, irmão? E não é bem assim. Por quê? Nós vamos dando ocasião para a tentação. E a tentação ela vem, mas ela causa peso, ela causa flagelo, ela causa dor, ela causa risco, ela machuca, ela fere. Amém, irmão? A tentação ela não brinca, irmão. E tem pessoas que pensam que quer brincar com aquilo, né, irmão? É a mesma coisa, você está na tomada, o irmão pode ir embora, você leva o choquinho. Ai! Glória! Tem gente que fala que morre. Ai! Não! Morre nada, irmão! Põe o dedo lá pra você ver. Quer ver, irmão? Vou pôr o dedo lá. Pá! Quantos gramas? Não morria? Estava morrendo. Brincou com tanto perigo, irmão, que achando que ia acontecer nada, que aconteceu, morreu. Não teve jeito de voltar mais. E é muitas das vezes o que acontece, irmão, nós vamos brincando com as emoções, com os descontroles, achando que é normal, ou muitas das vezes, amém, querendo fazer aquele mundinho que todo mundo gira em torno de nós. Não faça isso, é perigo para você próprio. Você está fazendo mal para você mesmo. Amém, igreja? Vamos ler aqui o versículo número 13. Não vem tentação sobre vós, senão, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará para que possais praticar para Jesus. Amém, igreja? Amém. Mateus, amém, Evangelho de João 16. Amém, igreja? Evangelho de João 16. Todos acharam? Amém? Evangelho de João 16, versículo de número 33. Pode ler toda a igreja. Evangelho de João 16, 33. Pode ler toda a igreja em voz alta. Para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas em bom ânimo, eu venci o mundo. Bate palma, esse versículo aqui é tremendo. A Bíblia diz: tenho dito isto, em mim tenhais. Em mim tenhais. O que a igreja entende? Amém? Está em mim e ter paz. Quer, mano? Pode estar caindo tudo, mas dando glória a Deus. E vai ter paz?
A coisa mais difícil hoje não é ter paz, irmão? Um homem que deveria ter paz é dentro do nosso lar, não é assim, irmão? Você deveria ter luta no trabalho, na rua, no padeiro, no açougue, amém, lá fora. Mas quando você entrar naquela porta, irmão, aí, amém, e pá, entrou para dentro da sua casa. Ali era para ser ambiente de paz. E muitas vezes você entra, fecha a tribulação lá fora, quando você entra, a tribulação está ali dentro. Não é mesmo? Esse aqui é da hora. Amém? Vou levantar minha história para tocar. Amém? Amém, irmãos? Amém, igreja? Ele diz, vamos ler de novo. Tendo dito isto, que em mim tenhais paz. Então a paz nós só vamos ter em. E como é que nós vamos encontrar essa paz, irmãos? Mas ele diz um outro alvo. Um outro alvo. Amém? Em mim tenhais paz. E no mundo tereis. Aí eu escolho. Ou nós tem a paz em Cristo, ou vive a aflição do mundo. Se nós agir de emoção como homem comum, nós vamos viver a aflição. Nunca vamos ter a paz. Ah, mas eu posso, se fugir da igreja, eu vou ter paz. Não vai, irmão. E você pode sair daqui e morar lá no meio do mato, irmão. Você pode sair daqui e poder arrumar uma casa lá no meio da Amazônia, só você. O macaco vai te atribular, o bugio vai te atribular, a onça que tem lá vai te atribular, a cobra que passa lá vai te atribular, os mosquitos que lá pegam vai te atribular. Você nunca vai ter paz, irmão. Você nunca vai ter paz. E não pensa não, ai, que devia morrer ter paz. Vai ter não. Vai ter não. Ai, devia morrer hoje, pastor, para não ter paz. Vai ter não. Você vem e fala lá, vai ter não. É começar, filha, a coisa não pode engrossar. Amém? A única paz que nós vamos ter é em Deus. E para ter Deus eu tenho que ter fé para chegar a Ele. Se nós hoje viver de emoção, viver de angústia, viver de depressão, viver de ira, de raiva, de ódio, de mágoa, ser um homem emocional e emotivo, nós nunca vamos ter paz. Porque a paz só vai estar em Deus. Se você preferir o mundo, viver como as pessoas do mundo, andar como as pessoas do mundo, praticar as coisas do mundo, só vai ter aflição. Vai ter dinheiro? Vai ter casa? Vai comprar coisas? Vai conseguir vender coisas? Mas vai ter uma agonia, uma tristeza de espírito, que você nunca vai querer ter nada disso. Amém, irmão? Hoje eu vi pessoas do dinheiro falarem assim: ó, eu poderia hoje não ter nada, mas pelo menos poder deitar no travesseiro e dormir sossegado à noite. Porque eu não sei o que é isso. Amém, irmãos? Está entendendo um pouquinho, igreja? Está conseguindo entender um pouquinho? Em Deus, amém? E em Deus, agindo de fé, nós vamos ter paz. Amém? Mas agindo sem a fé, amém? Movido pela razão e pela emoção, nós vamos ter aflição. Aí entra a depressão, entra a aflição, entra a agonia, entra a ansiedade. Quantas pessoas são hoje que vivem de ansiedade? É um sentimento, irmão. Por tudo a pessoa fica ansiosa. Às vezes eu compro um negócio pela internet, irmão, a pessoa nem dorme, fica ansiosa. Aí não chegou ainda. E assim, é igual aquelas crianças, não é assim? Você contou uma vez, as meninas viajaram, ficou umas 4 noites sem dormir. E eu já estava virando sonâmbula uma noite. Já não dormia esperando a viagem. Tanta ansiedade, não é assim, irmão? É ou não é? Não é assim? É, fica tão ansioso, mas ela não consegue, calma. Quando você fez a compra pela internet, estava dizendo lá, tem 7 dias, não foi nem comprovado o pagamento da compra, está demorando, será que já postou? Nossa, eu precisava tanto para usar hoje. Oh! A pessoa anda tão ansiosa, não tão emotiva, as coisas viraram, giraram, ela não sabe esperar. Amém? Ela colocou arroz no fogo, nossa, mas esse fogo está muito lerdo, hoje o gás não está bom, nossa, não é, está com tanta pressa de outra coisa, criou tanta ansiedade, você já queria consumir hoje, para ver a água já está pronta. Esperar. Demora. Amém, irmão? A igreja não tem vivido isso?
E eu te faço a pergunta mais uma vez no começo: o cristão consegue viver bem com a fé e a emoção? Você está vendo como o nosso contexto até aqui mudou muito? Você está vendo como hoje nós olhando diante da palavra alguns, né, que até falou algo agora, nós vemos que a emoção tem se tornado até mais forte que a fé muitas das vezes, ou muitas das vezes a nossa fé vem misturada com emoção e ela não consegue ter poder de cura, poder de autoridade, poder de expulsar o demônio, poder de, amém, mudar as coisas, de ver coisas, de acreditar em coisas, porque tem mais emoção do que fé. Amém, igreja? Amém? E em Deus, agindo de fé, nós vamos ter paz. Mas agindo de, amém, sem a fé, movido pela razão e pela emoção, vamos ter aflição. E esta muitas das vezes entra a depressão, a angústia e tudo que tem que entrar. Lucas, capítulo de número 22, já? Pode ler Lucas 22, 44. Toda a igreja voz alta, Lucas 42, 24. Pode ler. 44. E pode ironia. Se o Senhor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Tá de bom. De quem nós estamos falando aqui? No momento em que Cristo estava prestes para cumprir a sua jornada, executar o final de tudo, ele sobe até o monte para orar, para agradecer a Deus, e naquele momento daquela oração, veio uma agonia, um peso tão grande, que bateu o coração dele, que quanto mais ele orava, mais ele suava, mais aquele peso vinha, mais aquela cobrança vinha sobre ele, que a Bíblia relata para nós que aquele homem suava, e quando ele suava, o suor dele já vinha em gotas de sangue. Às vezes o vaso dele começou a se dilatar em tudo. É uma parte que veio junto com a emoção, não foi isso? Mas até aqui ele viveu a emoção e viveu a fé em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda que nós sua, gotas de sangue, nós temos hoje cabeça para viver o que Cristo está vivendo aqui? E quantas vezes qualquer coisa que acontece, nós já perdemos a cabeça. Não é assim? Ele já perde a cabeça, já quer discutir, já não quer mandar o mundo além para os ares, quer explodir o planeta Terra, não é assim, irmão? A gente não suporta, irmão. A gente já começa a se encaixado, empurrado, amém? Cristo não, ele passou sozinho, e no momento mais de agonia da vida dele, no cantinho dele sozinho, ele deu, sabendo que tudo sobrevia a vida dele, o peso que estava vindo, a cobrança que viria, e o resultado daquilo que ele faria, ia dar um resultado para mim e para você hoje. A Bíblia diz que ele preferiu naquele momento passar tanta aflição, tanta aquela agonia, que o suor dele se tornou em gosta de sangue. Você imagina que aquele homem não passou. Amém? Está entendendo até aqui, igreja? Amém. Ele foi posto em agonia. Acho que é uma aprovação muito alta da vida dele, para chegar onde nós chegamos e estar onde nós estamos hoje. E com certeza, nenhum de nós suportaria isso, porque muitas das vezes, será que nós estamos passando as nossas pequenas e leves e momentos, atribulações, passando por isso? Nós não conseguimos lidar com os nossos conflitos pessoais nossos mesmos. Nós não conseguimos no nosso dia a dia, irmão, lidar com os nossos próprios problemas. Não é o do outro, não, o problema é meu. Só que o meu problema muitas das vezes torna dele, torna dela, torna a gente que arrumar culpado. Ah, o meu problema é por causa do governo, por causa do deputado, é por causa do meu patrão, é por causa dela, por causa do meu filho, por causa do meu salário, por causa de seu conflito pessoal, que é com você mesmo. Olha, que você entender um pouquinho o processo da tua vida, irmão. Ali um processinho teu, começar a entender a sua vida, administrar você mesmo, olhar para você, você vai ver que ninguém é culpado. Se tiver algum culpado é você mesmo. Porque é você que administra você. Ou alguém administra você? Amém, igreja? Está entendendo até aqui? Está compreendendo, igreja? Amém. Amém? E agindo, amém? Vamos ler aqui, amém? Amém? Pôs-se em agonia, sentimento, amém? O sentimento humano,
querendo tirar o foco de Jesus, e o seu objetivo é ser alcançado. Amém? Queria ou não queria? Queria. Naquele momento de aflição, o que estava vindo sobre Cristo estava querendo tirar o foco dele. Para que você tem que passar por isso? Sendo filho de Deus, tem que passar por essa humilhação, essa afronta, por aqueles que ainda não te amam, não te adoram, não te obedecem, que estão lá cuspindo no Senhor, rejeitando o Senhor. Você vai ficar sofrendo por isso? Será que isso não passou na mente dele, irmão? E quantas das vezes também nós, na nossa caminhada, o inimigo vem querer tirar o nosso foco? Coloca você na agonia, no meio da agonia, já muitas coisas. Acontece ou não acontece? É real ou não é real? A ponto que a Bíblia diz que o suor dele se tornou em gota de sangue. Amém? Mateus 26. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, os espíritos são a casar. Bate palma para Jesus. Amém, irmãos? Vigiai e para que não entrais em. Aqui nós vemos a fé e a emoção junto. Amém, irmão? Então nós temos que lidar com isso a cada dia, irmãos. Amém, irmão? A cada dia buscar realmente. Amém? Agora nós vamos falar de um algo chamado domínio próprio. A gente gosta de dominar os outros. A gente gosta de controlar os outros. Não é assim? A mãe quer controlar o seu, mas quando o filho também quer controlar a mãe, não quer mais fazer nada de errado. E quando você quer apontar o dedo para alguém, e aquele um dia alguém aponta o dedo para você. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu ter controle em tudo que se passa em mim, seja vontade ou desejo. Amém, irmãos? E muitas vezes nos falta isso, não é assim? A gente deixa ser levado pela emoção, e pela emoção a gente acaba praticando muitas e várias coisas. E depois a gente quer pedir perdão para Deus e fazer uma oraçãozinha. Senhor, fazer uma oração para o Senhor, porque ontem eu pequei. É fácil assim? Você derruba um prédio, mata várias pessoas, depois você vem na mídia e fala: perdoa eu de ter derrubado o prédio, correr bastante vida, viu? Me desculpe todo mundo. É assim? Tem um preço para ser pago. Então, com Deus, tudo que a gente faz, um dia vai ter um preço. Amém? Então não é simplesmente ir lá e fazer uma oração. A sua oração, o seu arrependimento e seu teu convertimento, sem você mostrar para Deus que realmente você não vai fazer mais, aquela oração não tem a valia. Amém, igreja? Amém. Livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo de número 4. Amém, igreja? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. A Bíblia diz bem assim para nós: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu em santificação e não nas paixões e vontades, como gentios que não conhecem a Deus. Bate palma para ele. Amém, irmãos? Aqui a Bíblia fala sobre domínio, sobre você saber usar o seu vaso, não deixar alguém usar o teu vaso. Amém, irmãos? O que a Bíblia se refere com o vaso? A sua vida, o teu ser em si. Amém, irmão? O que a Bíblia pede para você: saiba usar o teu vaso com honra. Primeiramente, eu tenho que honrar a quem? O meu esposo? O meu marido? Honrar o meu patrão? Honrar a minha mãe? Honrar o meu amigo? Honrar os meus amigos lá fora? Quem eu tenho que honrar? Então você sabe, você tem que saber usar o teu vaso. Amém, irmãos? Você ter domínio, saber usar ele, não deixar que alguém use.
você. Amém, irmão? Nossa, você vai usar saiola, porque você não usa mais curtinha? Que fica aqui pertinho das roupas assim? Nossa, você vai usar essa roupa? Nossa, não dá para baixar um pouquinho mais o decote? Não é assim? Então você tem que saber possuir o teu vaso. Amém, irmão? Não olhar na internet, olhar lá e achar que ficou bonito nela e você calçar dentro daquilo que foi para ela, não é para você. Ah, manda gosto lá fora, é para eles lá fora, não é para nós aqui dentro. Amém, igreja? Então a Bíblia pede para nós que cada um de vós saiba possuir o seu vaso e não deixe ser levado pela emoção, não, irmãos. O que é emoção? Ah, eu acho que vai ficar bonito, eu acho que vai ficar maravilhoso. Mas hoje, a quem nós devemos dar o respeito? O que ele acha disso? O que ele acha dos planos que nós estamos usando, das vestes que nós estamos usando? O que ele tem achado disso? Amém? O que ele tem achado hoje da maneira com que nós estamos nos portando hoje, a maneira com que eu uso o meu vaso? Será que eu glorifico a ele, exalto a ele, engrandeço a ele? Eu sou uma pessoa que, Deus não olha para que eu crie dentro de mim aquele hábito, não, Deus está preocupado com o que eu faço. Como não, irmãos? Claro que está, porque o que você faz diz quem você é. Porque aquilo que você faz diz quem você é. Amém, irmãos? Então ele se preocupa assim. Amém, irmãos? Então a igreja tem que aprender a saber usar o seu vaso. Amém, irmão? E nunca esqueça que esse vaso que a Bíblia se refere é a sua vida. Então preste atenção quando a emoção vem te levar, quando o desespero te faz levar, a ansiedade ela vem te levar, a angústia ela vem, quando a arrogância ela vem, a soberba ela vem, o eu ela vem. Cuidado com esse sentimento a qual nós estamos vendo aqui, amém? Como eu trago de novo aqui, o cristão consegue viver bem com a fé as emoções? Nós estamos vendo até aqui no comecinho, vocês viram, né? Uns falou que não, outros falou que até que dá para viver. Agora a gente viu diante de muitas fases bíblicas e comprovação que a emoção ela torna-se inimiga da razão de fé e firmamento de fé. Amém, irmão? Pela emoção, nós perdemos a razão da palavra de Deus. Amém, irmão? Porque a fé, ela vem de Deus, e a emoção, ela vem do homem. Amém, igreja? Então cada um saiba possuir o seu vaso. E a igreja? E a igreja? Conseguiu usar bem o vaso? O objetivo de Deus é que o ser humano ele pudesse dominar, não é isso, irmãos? É ou não é? É ou não é? Está em dúvida, né, igreja? Gênesis capítulo de número 1. Veja um pouquinho o princípio quando Deus criou o homem. Olha o que ele deu para o homem. Lê lá. Lê lá. Gênesis 1, 26. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 1, 26. A hora não para, irmão. Misericórdia, meu Deus. Gênesis 1, 26. Todos acharam? Pode ler toda a igreja. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bate palma para Jesus, igreja! Bate palma para Jesus! Vocês entenderam, igreja? Deus, quando formou o homem, criou o homem, Ele fez para você ser dominante, para você ter o controle de tudo, não ser dominado e levado por tudo. Hoje nós estamos vivendo o contrário, tudo está nos dominando, tudo está deixando se levar, e Deus só tem controle sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, toda a raça vai ter domínio. O homem perdeu o controle de si, perdeu o controle da mente, mata, desmata, enterra, mata, filho, mata pai, raça que não entende, igreja. O homem não está dominando nada, nem sua mente mais. E se a igreja de Cristo perder o domínio, deixar se levar para a sua razão e para as suas emoções, ela peca contra Deus. Vão ser vazios do Espírito Santo de Deus.
Amém, igreja? Praticamente hoje nós somos dominados por todo mundo. Nem todo mundo vem com suas armas de distração, de vontade, de desejo, de ambição. Sem que percebemos, acabamos sendo dominados. Amém, igreja? E achando, amém, nós que estamos com a razão de fazer coisas desta maneira que não deveria. Amém? Sem consultar a Deus e fazer coisas sem glorificar o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente deixa a fé de lado e começa a viver a emoção, nosso querer, nossa vontade. Amém. Aí o homem começa de ser criação de Deus para ser aberração para com Deus. O homem já inverte as posições, já começa a fazer totalmente o oposto do que deveria fazer. O homem começa a viver totalmente o oposto do que deveria ser. O homem deveria ter o domínio, ter o controle, ele passa a perder o domínio, o controle de Deus. Acontece ou não acontece? É o mundo que nós vivemos, filho. Não quer tomar conta da sua vida? O mundo não quer ensinar você hoje a educar o teu filho? O mundo hoje não quer ensinar a maneira com que teu filho tem que andar? O mundo hoje não quer ensinar a maneira com que o filho tem que obedecer o pai? O mundo hoje não quer ensinar como é que os casais têm que viver? E hoje está tão pervertido que o que era certo é errado. E o que é errado hoje está certo. Virou inversão de valores. Hoje a gente vive a inversão de valores. Amém, irmão? Perdemos a razão de tudo. E estamos vivendo errado e achando que estamos certos. E na parte do pé que eu estou certo, irmão. Eu estou com a razão. Eu vivo bem. Nessas, como o rapaz chegou para mim e falou assim: já são vocês que acreditam que o evangelho está do céu? Eu falei: não, nós temos certeza disso. Amém? Falou para mim: vocês já acreditam que o evangelho do céu? Eu falei: não, eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza disso. Não é só crente do evangelho, mas somente aqueles que obedecem, seguem e servem a Deus da maneira que quer. Esse eu acredito. Amém, igreja? Então Deus fez o homem até domínio. Só que hoje a inversão de muitas coisas, o homem está sendo dominado. Dominado pela mídia, dominado pelas pessoas, dominado pela pressão do mundo, dominado pela pressão da família, de parente, de emprego, de situações. Nós acabamos deixando de viver o certo para viver a ilusão do mundo. E quando você morre, você não leva? O que você leva quando você morre? Então que fruto é válido disso tudo? E você prefere viver uma tristeza, uma mentira, do que viver uma realidade de Deus? Amém, igreja? Livro de Tiago, capítulo de número 1. Amém, igreja? Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Tiago 1, 19. Amém, igreja? Vamos lá com sua foto, uns 20 versículos. Até minha noite Natal. Eu vou trabalhar mesmo, então sai daqui faltam 10 para mim não. Amém, irmãos? Tiago 1, todos acharam? Tiago 1, 19. Tiago 1, 19, a palavra do Senhor diz bem assim para nós. Tiago 19. Sabendo isso, meus amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para si, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Bate palmas. O 21 ele diz assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de, recebei a mansidão da palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então o que Deus está fazendo aqui? Querendo trazer, enxertar em nós uma palavra. Você sabe o que quer dizer que é enxerto? É aquela arvinha que você dá um corte aqui e põe aqui. Vou fazer enxerto aqui. Ai, vou sair uma pele daqui, vamos cortar o braço? Não, vamos arrancar uma pele daqui e fazer um enxerto. Você não perde o braço, você faz um enxerto. Amém? E o que Deus está dizendo? Ah, o homem não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele fala: tem, vamos enxertar a palavra no homem pecador, no homem
falho, no homem errante, no homem pecador, enxerga a palavra de salvação, de vida eterna, de renúncia, de conversão de vida eterna, e ele vai salvar. E aquela palavra pode salvar a vida dele. Quer dizer, se ele acreditar naquela palavra, enxertada nele, aquela palavra salva ele. Ele tem que acreditar naquele enxerto. Mas você viu que a palavra de Deus diz que o homem seja tardio, pronto para ouvir e tardio para... Mas e quantas vezes a emoção é mais forte, a gente fala mais do que ouve? Fala, caramba, você deixou eu falar, só você está falando. E quando vai falar, cala a boca, fala nada. Você vai ter cala a boca, eu vou levantar na sua cara. Não é assim? Não dá nem tempo de você falar, porque a discussão está tão calorosa que não deixa nem explicação, não é assim, irmão? Fala, caramba, a senhora que fala tudo que eu vou ver, quando eu falo ainda, ela quer bater em mim, quer? Então, não é assim, irmão? Então quem que a Bíblia diz? Seja tardio, irmão. Não deixa ser levado pela emoção, não. Pela raiva, pela ira, pelo ódio. Cale-se. Porque a justiça do homem, a tua raiva, o teu ódio, não vai operar a justiça de Deus. É mais fácil você colocar na mão de Deus do que você causando briga, contenda hoje. Desentendimento. Já vivemos num mundo onde se mata por nada. Se nós não começarmos a plantar uma sementinha boa, o que nasce daí? Amém, irmão? Se você hoje não plantar uma sementinha para amanhã não ter algo bom, o que nós vamos esperar do mundo, irmão? O que nós vamos esperar do mundo? Mas o que você tem feito com o mundo que você vive? Amém, igreja? Amém. Pronto para ouvir, tardio para falar. Amém? Alcançar o domínio. É o que Cristo está dizendo para nós sobre todos os teus membros. Amém, irmão? A hora da briga. Amém? Nunca, amém, vai lá discutir. Pera aí, irmão, pensa um pouquinho, sei lá, ficar brigando, discutindo. Quando tu está falando, vai se casa, irmão. É mais fácil você passar como errado, amém, do que você sair como certo, amém, tem que derrubar, amém, uma família inteira. Amém? Fala, Senhor, por mais que ele falou que eu fui errado, está nas mãos do Senhor. Vou dobrar meu joelhinho aqui e colocar nas suas mãos. O Senhor vai ser minha justiça. Amém. O Senhor vai trazer a luz ao dia, se eu estou certo, se eu estou errado, só mostrar para ele e para ela. Glória a Deus. Mas eu não vou discutir não, porque se eu discutir, eu não vou estar agindo de fé, vou estar agindo de emoção, de raiva, de ódio. Eu não vou dar ocasião para o adversário da minha vida, da minha família não. Se ele pensa que eu vou ficar brigando, discutindo, está derrotado, está perdido, porque essa luta já está ganha, porque aqueles que estão aqui já são mais que vencedores. Aqui não. Amém? Acabou, filho. Já está sendo um homem espiritual, uma pessoa racional. Amém? Sabe do que está fazendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. 1,13. Olha aqui que diz 1,13. E ninguém sendo, eu já vi uma irmã uma vez, chegou assim para mim. Uma vez a irmã falou assim: pastor, Deus é tão bom que na hora da briga, da discussão que nós estávamos, Deus me deu as palavras para me falar. Eu soltei o cachorro, falei, aí ele ficou bravo e deu um tapa. Bem feito. Se lascou. Amém? Mas a irmã falou assim que Deus foi tremendo, irmão. Deu as palavras para ela, ela falou. E aí o homem ficou mais bravo, você deu um tapa na cara. E olha o que essa palavra diz em Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque de Deus não se pode ser tentado pelo a ninguém. O irmão levou um tapa bem levado, né, irmão? Já nem sabe distinguir mais a voz de Deus que a do diabo. O diabo falou, vai e fala assim, eu penso que é Deus que está falando, eu vou bufetada toda. Aí quer procurar ainda a Lei Maria da Penha. Não, você ficou quieto, mas deixa o homem falar lá, é quieta, filho. Não precisa brigar não, perde tempo não. Perde sua razão não. Que a Bíblia diz que passe como malfeitor, como ladrão. Portanto, é sua consciência com Deus. Amém, irmão? No mundo que nós estamos vivendo, irmão, sem falta, sem amor, sem entendimento, as pessoas não conseguem ter cabeça para pensar mais, você vai perder tempo para ficar discutindo. É a mesma coisa, você vai ficar brigando, discutindo no trânsito, você não sabe se a pessoa está armada ou não, irmão. Às vezes você é até maior que a pessoa que está ali. Às vezes você vai no carro da pessoa aqui, o lado vem, põe o ônibus lá e pá, na traseira dela, já desce com aquele ônibus, tá louco, já também parou, o negócio aí, qual é que é? A irmã já sai com o 38, fala o quê, amigo? Pá! Pá! Vai descendo alguém daí? Não! Vambora, filho! Já perder tempo para discutir? Brigar? Nós vivemos num mundo em que a emoção tomou a razão.
Mas decidem o que querem. Perderam o seu amor, afeto com o outro. Não discute não. Não age pela emoção, não age pela festa. Senhor, me discutiu, me xingou, me brigou. Não vou brigar não, tá capaz. Amém? Amém, igreja? Amém. 1 Pedro 5. Todos acharam? Amém. Irmão Rafael chegou agora de pouco. Irmão Rafael? O cristão, ele consegue viver bem com a fé e a emoção? Mas no comecinho que nós fizemos isso aqui, a igreja não avançada. Uns ainda falam mentinho. Hoje nós vimos que a igreja mudou bastante a visão. Quase 3 folhas de sulfite já virando a folha do caderno aqui, irmão. Deus tentando concluir para nós que não dá não. Amém? Amém, igreja? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 5. Todos acharam? 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem cuida de vós. Bate palma para Jesus. Amém, irmão? Ansiedade. Como é que a gente classifica esse nome ansiedade? Quem já passou por isso, ansiedade? Sofrência do tempo. Sofrência do tempo? Não, sofrência do tempo. A sofrência do tempo? Sofrência do tempo? Pessoa que acelerar o tempo a todo custo. Hã? Pessoa que acelerar o tempo a todo custo para É chegar a assim? outro. Ou até em si mesmo. Ou até em si mesmo. Essa é a pessoa insegura com si própria. Ela fica insegura se ela vai conseguir ou não. E ela muitas das vezes fica se martirizando, se culpando. Não é assim, irmão? Não acreditando naquilo, desacreditando de tudo e de tudo, não é assim, irmão? A ansiedade, ela cria isso. Quer dizer, eu crio algo dentro de mim que eu não consigo ter aquela quietação, eu quero ter segurança. Eu fico inquieto. Até com que isso competize aquilo que eu quero, aquilo que eu achei, amém, irmão? Aquilo me corrói, me faz mal. Então isso aqui nós classifica de ansiedade. Aí a Bíblia vem para nós e fala: lança sobre ele a sua ansiedade. Lança sobre ele. Por que ele quer dizer isso? Lança sobre ele. Ele fala: porque você sozinho não vai lidar com isso e viver em mim. Então o que ele faz? Está vivendo preocupação, irmão? Está preocupada? Com a sua família lá na Bahia? Com seus parentes lá? Na Paraíba? Lá em Sorojó? Amém? Aí Deus vem e fala: se você manter essa preocupação, você não vai conseguir me servir. Você não vai conseguir esse acerto de qualidade. Então Deus fala: coloca sobre mim, ora por elas, pede por elas e faz aquilo que você tem que fazer. Então o que Cristo faz? Está passando por lutas, dificuldades, seja qual quer que seja, coloca nas mãos de Cristo. Deixa nas mãos do Senhor, mas não perde a qualidade do cristão que nós temos que ser. Não perdemos a qualidade de igreja, igual nós viemos aqui dentro da ansiedade. Nós não vamos prestar adoração de qualidade a Deus, nós não vamos ter um culto de adoração a Deus, nós não vamos ter, amém, aqui, amém, respeito a Deus com qualidade, a qual nós deveríamos ter, e nós não vamos absorver o culto da maneira com que deveríamos. Por quê? Porque estamos ansiosos por alguma coisa. Ansioso quando chegar em casa, ansioso se vai chover mais, ansioso se molhou roupa, ansioso que o pé de vento se desteou a casa, se molhou o cachorro, se o gato tadinha pulou para a vizinha, se o cachorro da irmã está nadando uma hora dessa que não pode. Amém, irmão? Eu não sei. Amém, irmão? Então, se nós mantermos essa ansiedade, o que Cristo veio e falou? Olha, filhos, eu sei que a vida de vocês ela é composta de muitas coisas, o mundo que vocês vivem cerca vocês de muitas coisas, mas Cristo veio e falou: ó, pega as suas ansiedades, aquilo que te inquieta, aquilo que te tira o sono, aquilo que te tira a paz, aquilo que você não consegue resolver sozinho, pega aquilo, coloca aqui e sai. Deixa. Vai viver a vida, vai viver a família,
vai viver os filhos, vai viver o Evangelho, a minha palavra, a qualidade cristã que você tem que ser. Larga essa ansiedade. Está entendendo, igreja? Mas enquanto a gente prefere deixar Deus de lado e sair carregando ansiedade. Ai, mano, eu não consigo dormir, mano. Ai, eu tô tomando remédio. Ai, passando psicólogo. Ele vai internar eu, meu marido. Ai, irmã, para, irmão, que ansiedade é essa que você está trazendo para a tua vida? A Bíblia diz que é descanso, paz de espírito. Mas está vivendo época e a paz de espírito está longe, filho. Amém, igreja? Está entendendo um pouquinho, irmãos? Então Jesus ele vem e fala: lança sobre mim, eu posso ajudar vocês. Amém, irmão? Coloca lá e deixa na mão deles. Não adianta você colocar e amanhã vir pegar. Amém? A Bíblia diz: lança sobre ele a vossa ansiedade. Amém? Sem ter o controle de suas emoções e desejos. Como vou acreditar que Deus ele pode me ajudar nos meus conflitos de minha alma? Eu tenho que ter o controle. E para eu ter o controle, eu tenho que chegar e colocar: Senhor, me ajuda. Eu sozinho não vou conseguir, mas o Senhor falou para eu tocar nas tuas mãos. Pai, eu não vou resolver isso aqui. Está aqui, Senhor. Não deixe perturbar minha alma, tirar meu sono, atrapalhar minha família, meu convívio conjugal, familiar. Senhor, isso aqui está atrapalhando a minha vida. É algo meu, mas eu não consigo. Me ajuda, está nas suas mãos. Eu tenho apenas certeza que um dia aqui, alguma hora, tá? Amém? Amém, irmão? Nós passamos por isso. Se não fosse Deus, não estaria aqui hoje. Está entendendo um pouquinho, igreja? Está compreendendo até aqui? Amém, irmãos? Amém? E olha só um pouquinho mais que a palavra diz aqui embaixo. Olha o que diz o 8. Aí em 1 Pedro 5, 8. Sede, vigiai, porque o diabo ele é o vosso, e ele anda em derredor, bramando como? Buscando aquele que possa, no qual resistir firme sabendo que as mesmas ambições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos lá. Nos encontraram, irmãos? Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 7. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Olha o que diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Amém, igreja? Andamos por fé e não por vista. Como hoje a igreja tem seguido o seu caminho? Por fé ou por vista? Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos dar um pouquinho mais. Mateus capítulo 6. Vamos olhar alguns versículos aqui. Vamos para nós cumprimentar um pouquinho mais a palavra de hoje. O Senhor diz assim, Mateus 6, 25, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Mateus 6, 25. E por isso vos digo: não andeis cuidadoso quanto a vossa, pelo que haveis de, ou pelo que haveis de, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai, pois, para as aves do céu, não semeia, não cega, nem ajude em celeiros, mas o vosso Pai celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Ou quanto mais ao vestiários, porque andeis preocupados? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Nem eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que se hoje existe e amanhã lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis nos inquietos, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e certo o vosso Pai Celestial já sabe do que.
de todas estas coisas. Mas buscai o primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? A nossa razão e a nossa inversão diz que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas se a gente trabalhar, a gente não compra. Tem que trabalhar, se não trabalhar, não paga. Amém? Tem. Mas muito mais não tem que servir a Deus também, buscar a Deus. Por que você se preocupa tanto no comer, no vestir, no comprar? Sempre que um dia você morre, não leva nada. Se isso tudo trouxesse um resultado bom para nós, Deus não classificaria aqui buscar mais a Deus e adorar mais a Ele. Amém, irmãos? E isso muitas vezes traz a tentação, aquela ansiedade a ponto de nos perturbar a nossa vida, a nossa mente, de muitas vezes nós preocupar mais em trabalhar, mais em ganhar, do que nós servir e obedecer a Deus. Aí a gente dá aquele jeitinho que só a gente sabe. Não, mas com o tempo eu busco Deus. Eu tiro um tempinho sempre para adorar Ele. É nojento demais? Eu falo, já te dei saúde, te dei uma porta de emprego. Te dei ali e faltou você tirar aquele tempo para me adorar, para me servir. Hoje você mal me adora, mal me serve, mal me vê, mal conversa comigo e acha que é tudo. Vocês trabalham o mês todo, o dia todo para ganhar o salário, para cuidar da vida de vocês. Aí depois vocês querem chegar para mim com 5 minutinhos, uma lidinha de um versículozinho, um louvorzinho de louvor, salvar e ganhar a vida eterna para vocês? Eu acho que nós estamos muito errados, né? Se nós pensarmos assim, a gente estamos servindo Deus ao contrário, nós estamos querendo que Deus seja o garçom e Deus servir nós na hora que nós temos. Nós estamos servindo mais ao mundo, mais as coisas do mundo, mais as pessoas do mundo que a Deus. E muitas vezes a gente bate no peito, acha que estamos com a razão, filho, a sua razão não traz um fundamento, um procedimento da palavra de Deus. Nós estamos fora do contexto bíblico, do querer da vontade de Deus. Amém, irmãos? Andar ansioso, preocupado, cheio de nossas emoções, que nós criamos em cima de situações, de dificuldades. Não vão mais, aí já não vem mais cultuar a Deus por causa do trabalho, por causa de cansaço, por causa do filho, por causa do parente, não é assim, irmãos? Eu vou te trazer algo. Olha um pouquinho, livro de Salmos. Salmos 13. Todos acharam? Salmos 13, toda a igreja já achou para nós andar um pouquinho mais. Salmos 13, versículo de número 2. Pode ler. Salmos 13, 2. Pode ler a igreja. Até quando consultarei com a minha alma, temendo desejo no meu coração cada dia? Até quando se afastará de mim o meu inimigo? Amém? Até quando eu consultarei a minha alma, tendo tristeza em meu coração? Quer dizer, o rei Davi chega num certo ponto da sua caminhada, irmão, que ele sentiu tanta tristeza, tanto peso das coisas, e tantas coisas acontecerem, que ele começou a questionar se ele estava fazendo certo, se ele estava correto, se já não estava agindo errado da maneira como que tinha que fazer. Amém, irmão? As coisas começaram a vir de tal maneira que ele começou a ter uns pensamentos fora do normal, que não era correto a ser tomado, porque ela era um rei, ela era uma pessoa que devia ter domínio, ela era uma pessoa que tinha que ter uma visão, mas ele começou a ver as coisas totalmente diferentes. Seja sincero, quantas das vezes nós deveríamos estar no domínio da situação e nós começamos a ver as coisas diferentes? O rei Davi começou a se perguntar-se para si: até quando eu, consultando a minha alma, tendo a tristeza em meu coração? E ele cogitou algo: até quando os inimigos crescem e ele padece? Ele já não estava vendo mais os feitos de Deus, irmão. O homem estava sofrendo tão emocionalmente, irmão, passando por tanta coisa na vida dele, que ele já estava perdendo o controle de tudo, irmão, deixando se levar. Só por aqui a gente tem uma noção. Amém, irmãos? Amém? Amém, igreja? E
vivendo numa época de muitas angústias, tristezas, preocupações. Olha as notícias, irmão, que vem a cada dia sobre nós. Seja sincero. Tudo que está sobrevivendo hoje ao mundo, ela não te traz um pouquinho de peso, querendo te fazer. Você tem culpa disso também. Você é o culpado disso que está acontecendo. Além do peso que a gente já traz daquilo que é nosso, o mundo ainda joga um pouquinho mais de tudo que acontece sobre cada um de nós. Joga ou não joga? Joga. E torna-se aquele peso que eu falei agora. Como nós vamos conseguir? Salmos 62. Todos encontraram aí, igreja? Salmo 62, pode ler. Amém? A honra e a glória do Senhor aí. Salmo 62, o versículo de número 8. Salmo 62, 8. Pode ler toda a igreja. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Bate palma, gente. O rei Davi tem o pensamento de falar: peraí, se eu agir dessa maneira, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou falhar, eu não vou conseguir manter à frente tudo isso. Agora aqui em 62:8 ele vem e diz: confiai no Senhor ao povo. Eu pergunto, irmão, se ele sendo rei já não tinha tanta confiança, será que o povo vai ter? Se nós que estamos aqui dentro não vivemos da maneira que tem que viver, não ter a confiança que tem, será que as pessoas lá fora vão ter? Amém, irmãos? 68, amém? 62:8 diz: confiai nele ao povo em todos os seus tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso. Deu para entender até aqui? Amém. O irmão perdoou, passou aí 16 minutos do horário, mas nós tínhamos que finalizar essa passagem, essa pregação hoje. Eu torno aqui um pouquinho mais daquilo que nós começamos no começo. O cristão consegue viver bem com a fé e as emoções? A fé é o significado de confiança, de uma crença, de uma credibilidade, de sentimento total de confiança de algo em alguém. Emoções é uma reação imediata ao estímulo emocional competente, isto é, relacionado a alguma coisa que te mexe com você, podendo provocar sensação agradável ou desagradável. Nós vimos com Pedro a fé misturada com a emoção de Deus. Pois, irmão, você pega o Jeff toda a pregação, ela anotou, irmão. Amém? Pega o Jeff toda a pregação anotada, fala, né? Eu falei para vocês, traz caderno, papel e anote. Não é assim? Você perguntou para ele, aí o pastor falou lá, irmão, prega para mim aí, prega um pouquinho para mim, você vai pregar. Amém? Ensina eu, perdi uma parte do culto. Amém, igreja? Vocês viram que Pedro, ele orou por fé misturada com emoção. Então, igreja, não deixe a sua fé misturar com a sua emoção. Amém. Mas que a fé, amém? A fé, ela tem que estar em nós. A emoção também tem que estar em nós, mas que predomine sempre a sua fé e não a sua emoção. A emoção não é errado, não é pecado. Não é pecado. Amém? Mas desde a hora que você dá a credibilidade à sua emoção e à sua razão, aí nós pecamos contra Deus. Vocês viram o tanto que Deus falou aqui? Amém, irmão? Por essa pregação, hoje, nós não vamos ter a ministração da Santa Ceia. É o que Deus fez. Senhor, mas é tudo Santa Ceia, Deus não. Deixe para ter a Santa Ceia nos cultos que nós vamos ter o quarto domingo com o culto dos jovens. Então vai ter o culto dos jovens, nós vamos separar um tempinho para ter a ministração da ceia lá. Amém, irmãos? Então nós vamos transferir a Santa Ceia que ia ser hoje para o culto dos jovens no quarto domingo que nós vamos ter. Amém, irmão? Esse mês aqui nós temos 5 domingos, né, irmão? Esse mês está mais longo. Amém, irmão? Então nós vamos ter a meu culto de jovens. No culto de jovens vai ser o quarto domingo, nós vamos ter a ministração da Santa Ceia do Senhor Jesus.